Eu sei que muitos de vocês estão ansiosos pelo nosso comparativo dos AirPods Max com o Sony WH-1000XM4, mas hoje a gente ainda vai ficar em família e vou comparar os AirPods Max com o irmão menor dele, os AirPods Pro. É claro que a gente está tratando aqui de fones de ouvido de categorias bem diferentes e preços diferentes, mas eles não deixam de ser fones de ouvido e para muitas pessoas pode ser uma questão de escolha entre um e outro porque ela não quer gastar em dois fones de ouvido premium ao mesmo tempo. Mas eu acho que nesse caso aqui a analogia com meios de transporte funciona muito bem e eu diria que os AirPods Max estariam mais ou menos para um carro grande, uma espécie de SUV de luxo, enquanto os AirPods Pro são uma moto de ótima qualidade e de ótima potência, digamos assim. Ambos vão te levar do ponto A para o ponto B, nesse caso aqui são dois fones de ouvido, ou seja, dois produtos que emitem som dentro do seu canal auditivo. Só que aqui no SUV você tem muito mais espaço, você consegue levar muito mais pessoas com você de uma forma confortável, enquanto que aqui você tem um veículo mais leve, mais portátil, que cabe em qualquer lugar. Eu lembro que logo que os AirPods Pro foram lançados, o Tim Cook chegou a falar numa entrevista, se eu não me engano, de que ele via espaço para os AirPods Pro junto aos AirPods convencionais para o mesmo consumidor, ou seja, que faria sentido a pessoa ter tanto os AirPods Pro quanto os AirPods convencionais, e isso nunca fez sentido para mim. Ou a pessoa opta por gastar um pouco mais e ter os benefícios do modelo Pro dos AirPods, ou ela fica no modelo convencional, que inclusive agrada muitas pessoas por não ser intra-auricular, ele fica simplesmente apoiado aqui em cima do lóbulo da sua orelha. Mas neste caso aqui, eu não falo simplesmente entre os AirPods Pro e os AirPods Max, eu falo de uma forma geral, qualquer earbud e qualquer fone de ouvido grandão assim, headphone over-ear, pode ser que para algumas pessoas faça sentido ter os dois e investir o seu dinheiro em dois fones de ouvido com propósitos diferentes, tal como muita gente tem um carro e uma moto na garagem. A comparação aqui já começa a ser meio bizarra porque os AirPods têm mais ou menos metade do tamanho de uma das conchas dos AirPods Max, ou seja, é um produto completamente diferente. Isso daqui inteiro, o estojo com os dois fones aqui dentro, cabe no seu bolso, você leva para qualquer lugar, enquanto que isso daqui você tem que se planejar com ou sem essa case estranha deles, mas você tem que pensar, eu vou levar esses fones para onde eu tô indo agora? Vale a pena eu levar eles comigo? Eu vou usar? Enquanto que isso daqui, de tão pequenininho e tão portátil, você às vezes coloca no bolso da calça e se você não usar, não é problema nenhum. A bateria desse bichão aqui, tal como o tanque de gasolina de um carro, é obviamente muito maior do que a desse daqui, mas como isso daqui requer muito menos energia para funcionar, eles têm autonomias, no fim das contas, até parecidas. A Apple promete aqui para os AirPods Max 20 horas de autonomia com o cancelamento ativo de ruído ligado, enquanto os AirPods Pro eles funcionam de uma forma diferente porque o próprio estojo recarrega os fones. Então ele tem 4 horas e meia depois que você tira do estojo para usar de forma contínua, mas você recolocando no estojo, que recarrega os fones, você consegue até 24 horas de autonomia total. Vale lembrar que essa Smart Case esquisita aqui dos AirPods Max, ela não recarrega ele, ela serve simplesmente de proteção para os fones e a única coisa de inteligente que ela faz é colocar eles no modo de pouca energia, praticamente desligando o fone para preservar a bateria dele, mas ela não recarrega o fone, ela não tem uma bateria interna dentro dela, tal como o estojo dos menorzinhos. Os AirPods Pro, como eu ia falando, você usa em qualquer lugar e ninguém vai te olhar esquisito por estar com um fone desse, porque ele é super discreto e hoje em dia ele é super comum na sociedade, não só os AirPods Pro, os AirPods convencionais, como outros earbuds nesse estilo. Muitas vezes se as pessoas não prestarem atenção, elas nem vão perceber que você está usando fone de ouvido. Com os AirPods Max a coisa é um pouquinho diferente, obviamente você vai chamar muita atenção, especialmente com esse design completamente novo, um pouco esquisito, um pouco excêntrico que a Apple trouxe aqui para os AirPods Max, então basicamente não tem como esconder o fato de que você está usando um fone de ouvido e provavelmente está imerso aí nas suas músicas ou nos seus filmes, nos seus seriados, seja lá o que você estiver consumindo com esses fones. Como eu falei no meu vídeo de unboxing dos AirPods Max, eles são muito pesados, eles pesam mais de 380 gramas, o que é bem acima da média de outros fones concorrentes premium no mercado, até porque a Apple usou muito metal na construção dos AirPods Max, enquanto praticamente todos os outros headphones premium no mercado são feitos basicamente de plástico. Mas mesmo assim, o design que ela trouxe aqui com esse arco superior, com essa malha aqui, isso distribui muito bem o peso dos fones na sua cabeça, e se você estiver parado usando eles, seja no escritório, seja no sofá, seja até na sua cama, você não sente esse peso incomodar. Eles são muito confortáveis, não só devido ao design desse arco superior que distribui o peso, mas também pelos materiais usados aqui nas conchas, com essa almofadinha que tem memory foam, e ela circunda toda a sua orelha, deixando um espaço bem arejado e confortável, o que é ótimo para uso prolongado desse fone aqui. No caso de earbuds intra-auriculares, como é o caso dos AirPods Pro, eu acho que vai muito de uma combinação do desenho do fone do ouvido com o desenho da própria orelha da pessoa. Eu já usei fone de ouvido que em menos de meia hora isso daqui já estava todo dolorido e me impedia de usar ele por um longo período. Eu, depois que resolvi o problema dos meus AirPods Pro com essas pontas de memory foam aqui que impedem que ele caia da minha orelha, eu não tenho do que me queixar, eles são muito confortáveis, eu já usei eles, sei lá, por 2, 3 horas seguidas sem problema nenhum, mas ainda assim eu tive uma experiência superior em termos de conforto com o Beoplay E8 da Bang & Olufsen, que eu fiz um review lá no Mac Magazine. Mas é como eu falei, há propósitos diferentes para esses dois tipos de fones aqui. Isso daqui é perfeito para você usar na sua casa, no seu escritório, no sofá,
na cama, em ambientes controlados, que você não esteja se mexendo de um lado para o outro, baixando a cabeça e por aí vai. Enquanto isso daqui vai para todos os lugares e como também já é resistente à água e a suor, é perfeito para você usar fazendo exercícios na academia, correndo, malhando, não importa. Isso daqui, seja AirPods Max ou qualquer outro fone de ouvido dessa categoria, não é adequado para esse tipo de coisa. Ele não só não é resistente à água e a suor, mas ele não é apropriado para esse tipo de coisa. Você não vai ter uma experiência legal usando um fone de ouvido desse tipo na academia, você vai se sentir abafado, vai começar a suar, melecar ele, é horrível, não recomendo. O legal é que muitas das tecnologias recentes da Apple estão nesses dois produtos daqui. O chip H1 está nos dois dele, embora aqui no AirPods Max a gente tem um chip H1 para cada um dos lados aqui, para cada uma das conchas. A gente tem áudio espacial, a gente tem cancelamento ativo de ruído com modo transparência, suporte ao comando IAI assistente da Apple e também ambos têm suporte à recarga rápida. Em poucos minutos conectados aqui via Lightning você consegue dar uma ótima autonomia de bateria aqui para ambos os fones. Aliás, ainda falando em bateria, uma das grandes críticas em relação aos AirPods, tanto os modelos convencionais quanto o Pro, é que o fato de a bateria ser tão pequenininha, ela se desgasta muito rapidamente, a depender da intensidade de uso que você faz dos fones. Em 1 ano e meio, 2 anos de uso dos fones, eles praticamente já não duram nada e acabam assim perdendo boa parte da sua utilidade. No caso dos AirPods Max, a gente tem uma bateria muito maior aqui, então mesmo se, sei lá, em 2 anos você perder 20% da capacidade original dela, em vez de você chegar a umas 20 horas de autonomia, isso vai cair para umas 15 ou 16, o que ainda estaria de excelente tamanho. Vamos torcer que seja mais ou menos por aí. Em termos de qualidade de som, não dá para esperar muita coisa diferente aqui. A ideia é que os AirPods Max dê um banho aqui nos AirPods Pro, mas eu vou colocar alguma coisinha para tocar aqui nos meus AirPods Pro agora para eu ter uma referência imediata aqui do que eu achei de um e de outro. Vamos lá. Eu, sinceramente, não tenho muito do que me queixar dos AirPods Pro, não. Sendo earbuds intra-auriculares assim, ele tá de ótimo tamanho, mas vamos lá ver aqui com os AirPods Max. A mesma música, o que eu vou achar aqui? É óbvio que é superior. É óbvio, né? Aliás, eu diria que qualquer fone over-ear aqui premium vai ser superior a qualquer earbud como esse daqui. A gente tem muito mais grave, a gente consegue perceber melhor os instrumentos, a potência é maior, enfim, não dá para comparar. Se você quiser qualidade de som, ou você vai de AirPods Max ou você vai de algum outro fone dessa mesma categoria aqui. Os AirPods Pro, eles não são conhecidos pela qualidade de som. Não é que eles sejam ruins, mas quem compra um fone desse daqui não tá buscando a melhor qualidade de som, tá buscando a praticidade e a experiência bacana proporcionada por eles. Só voltando aqui aos AirPods Pro, eu quero mais uma vez comparar aqui o cancelamento ativo de ruído dele com o dos AirPods Max. E antes disso, eu já vou falar dos controles. Os AirPods Pro, para quem não lembra, você troca os modos pressionando aqui a perninha inferior, o que foi uma coisa que eu não gostei muito neles em relação aos AirPods convencionais, que você controlava dando toques nele aqui. Agora você tem que pressionar a perninha, e eu achei isso um retrocesso desde que eu peguei eles. Não tem nem comparação com os controles aqui dos AirPods Max por meio desse botão aqui, que controla o modo ambiente e o cancelamento ativo de ruído, e a coroa para você ajustar volume, reprodução e outras coisitas más. Deixa eu colocar eles aqui em modo ambiente. Beleza, eu tô ouvindo tudo. Cabine de avião primeiro. Cancelamento ativo de ruído. Eu diria que ele cancela 90%. Eu consigo ouvir um brrr, alguma coisa assim bem de longe. Isso aqui já tá mais do que satisfatório para qualquer pessoa. Voltando aqui para o modo ambiente. Quando você volta do modo de cancelamento ativo de ruído para o modo ambiente é que você percebe o quanto que ele estava cancelando. Deixa eu fazer mais um teste aqui agora com um aspirador de pó. Mais uma vez reduz bem, não reduz tanto eu acho quanto os AirPods Max, mas também é satisfatório. E mais um teste aqui agora de um lugar barulhento com muitas pessoas. De novo, ele cancela quase tudo, mas algumas frequências acabam passando ainda pelo sistema. É bastante satisfatório aqui em termos de cancelamento ativo de ruído, e uma das coisas que eu mais gosto nos AirPods Pro e que também foi levada para os AirPods Max é o modo transparência, o modo ambiente, que para mim funciona de uma forma imbatível aqui no caso da Apple, é incrível. Ok, AirPods Max aqui, modo ambiente ligado, cabine de avião. Como eu já tinha feito no vídeo de hands-on, o cancelamento da cabine de avião é praticamente, eu diria, que o Pro foi 90%, aqui a gente vai para, sei lá, 98%. Eu praticamente não consigo ouvir nada da cabine de avião. Vou ver de novo aqui o aspirador de pó. Aquelas frequências maiores ainda passam, mas ele elimina também muito mais do que os AirPods Pro. E agora o teste que eu não tinha feito antes de um local barulhento com pessoas.
Tal como o aspirador, ele elimina quase tudo, mas ainda dá para ouvir algumas frequenciazinhas que passam. Mas assim, é fantástico. Tanto no caso dos AirPods Pro, quanto no caso dos AirPods Max, esse sistema de cancelamento ativo de ruído e principalmente de modo ambiente estão entre os melhores de toda a indústria, sem dúvida nenhuma, e vão te satisfazer bastante. A grande vantagem aqui dos AirPods Max, é claro, é que ele já tem um cancelamento passivo muito bom. Então só o fato de você colocar ele sobre a orelha aqui com tudo desligado, você já consegue isolar boa parte dos sons exteriores. E temos por fim, é claro, o quesito preço para tratar aqui. E mais uma vez eu vou me basear com os valores dos Estados Unidos, porque facilita a gente fazer uma análise aqui que desconsidera essa instabilidade econômica e dólar às alturas como está no Brasil. AirPods Pro, $250. AirPods Max, $550. Ou seja, com o preço de um desse daqui, você compra 2 desse daqui e ainda sobra dinheiro. Fica difícil de recomendar isso daqui para qualquer pessoa, é um preço realmente surreal. Ele tem os seus benefícios, ele tem as suas qualidades, ele tem os seus diferenciais, mas se para muitas pessoas gastar $200 ou $300 num fone de ouvido já pesa bastante, eu acho que muitas nem sequer vão considerar gastar $550 neste modelo aqui. Eu gostaria muito de estar numa situação financeira que me permitisse ter os dois sem nem me preocupar quanto que um ou outro custou, mas não é o caso, e eu acho que também não deve ser o caso de muitos de vocês, então analise com cuidado e decida onde que você acha mais válido gastar o seu dinheiro, porque é você que decide isso e não os outros. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse comparativo. Se sim, deixa um joinha aí que nos ajuda bastante aqui no YouTube. Se ainda não foi inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com parentes e amigos e tudo mais, que a gente agradece bastante. Até a próxima!